Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre hábitos que podem mudar completamente a sua vida e também falar sobre o processo de procrastinação, que é algo que faz você ficar sempre nos mesmos hábitos, nas mesmas coisas e não mudar de vida. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, sou especialista em inteligência emocional, trabalho com hipnose e programação neurolinguística para fazer mudanças. Eu me especializei em mudanças, em travas. E eu vou falar de uma coisa hoje muito interessante. Você já parou para pensar que quando você acorda pela manhã, né, todos os dias, né, você começa naturalmente e automaticamente a se preocupar novamente com as suas coisas, né? Então a pessoa ela acorda, olha que interessante, né? E ela começa a se preocupar com os problemas, que são memórias emocionais. Então ela lembra de coisas que ela precisa resolver, ela lembra de coisas que estão acontecendo na vida dela. Ela vai lembrando de tudo ali da semana. São memórias emocionais, né? Gente, cada uma dessas memórias, né? Está conectada às pessoas, a situações, né, a coisas. Então, toda vez que a pessoa lembra de algo, principalmente algo que ela não quer, algo que está preocupando ela, algo que ela não sabe como resolver, essa memória se conecta naturalmente a todas essas coisas, as pessoas, as situações e vai reforçando o sentimento, né? Então, o nosso cérebro funciona como um registro do passado. Então, esse registro, ele vai ficando ali forte, né? Na vida da pessoa, na situação da pessoa. Então, quando começa o dia e você, né, ativa através dessas emoções, essas experiências, que são as coisas que você teve, você então vai sentir sensações que você não quer normalmente. Então, a pessoa sente frustração, tristeza, medo, dor, a pessoa começa a se preocupar, né? Então, gente, nós criamos assim uma nova, que na verdade é velha realidade. Porque você está fazendo tudo através do mesmo pensamento. Olha que interessante, através do mesmo pensamento e do mesmo sentimento, certo? Tá igual. Então, entenda uma coisa, que para fazer isso, né, pensar as mesmas preocupações, pensar nas mesmas coisas que vêm acontecendo na sua vida, fazendo isso você cria o mesmo, você cria sempre do mesmo. Você está reforçando, né, todas as suas sensações a respeito do que já vem acontecendo. E aí, você cria mais do mesmo, é aquela velha famosa frase, né? Você começa a rodar em círculos, você continua a rodar em círculos, porque você vai criar um futuro bem previsível, que é aquilo que você está pensando e sentindo, tá? E olha que interessante, quando uma pessoa ela se lamenta e ela acredita que o destino dela é assim, ou seja, ela acredita que a situação dela tem que estar assim, ou está assim porque ela acredita por trás disso que não existe uma solução, ou que a solução é difícil, ou que tá complicado, né? Ela cria essa crença, ela sente tristeza a respeito disso, ou ela sente conformismo a respeito disso. Então, ela tá reforçando esse caminho todo o tempo que ela faz isso. Isso é natural, as pessoas fazem isso, certo? Agora, todos esses sentimentos, eles se tornaram da pessoa, eles se tornaram seu e eles passam a ser o seu modo de vida. Olha que interessante, gente. Então, todos os dias, quando você acorda, você pensa de novo naquilo que, nas coisas que estão acontecendo na sua vida, você está reforçando isso e isso se torna a sua vida. E é isso que você cria. Então, como que eu trabalho? Eu, Cristina Long, né? Eu mudo o seu modo de pensar e de sentir, principalmente. Porque quando você se dá a chance de interpretar a sua vida de uma forma diferente, além de sentir que aquela interpretação faz todo sentido, a pessoa se livra finalmente de algo. Então, vou dar um exemplo.
quando chega alguém no consultório e a pessoa acreditou, né, a vida inteira que ela tem um defeito, que ela tem um problema, ou que ela é assim algo, né, é assim um comportamento ou uma situação da vida dela. Ela acreditou naquilo. E muitas vezes eu mostro para essa pessoa que, na verdade, ela não tem um defeito, ou ela não é inferior, ela somente não entendeu ainda como se sentir diferente e criar uma situação diferente na vida dela. Ela não entendeu o caminho, o como. Muitas vezes essa pessoa ela olha para mim lá no consultório e fala assim: Cris, eu não tinha parado para pensar por esse outro ângulo, por essa nova perspectiva. Aí, a pessoa naquele momento, aquilo fez sentido para ela, né? Fez o boom. Aí eu entro com a hipnose e eu mudo o que ela sentia a respeito daquilo. Porque aí ela se abriu para isso. Mesmo quando ela não se abriu muito, porque depende da pessoa, eu crio um caminho para essa abertura. E aí a pessoa passa a se sentir diferente. Então, por exemplo, quando ela tinha um medo, vamos supor que a pessoa tinha medo de barata. E aí, toda vez que ela pensava na barata, aquilo vinha o medo, ou que ela via uma barata, ou às vezes ela nem pensava exatamente através do que ela via, mas antes dela ver, antes da possibilidade dela ver, ela já ficava imaginando. Então, ela estava ali naquele caminho. A partir do momento que eu tirei a sensação a respeito do bicho, por exemplo, barata, a pessoa para de se sentir daquela forma. E aí, aquele caminho neural não existe mais. Ela passa a não ficar lembrando daquilo. Inclusive, quando ela vê, depois do processo, se ela vê, por exemplo, uma barata ou aquilo que ela tinha medo, ela esquece do medo. E aí, aquilo passa a ser um mosquito, qualquer coisa, como ela vê normalmente as outras coisas. E a pessoa muda. Então, é muito interessante esse caminho. Então, gente, nós nos tornamos esses sentimentos que nós temos. E esses sentimentos que nós temos moldam a nossa vida, moldam a sua vida. Então, para pensar aí. Você acordou hoje, está me ouvindo aqui, eu sou Cristina Long, estou ao vivo falando para vocês aqui na Rádio Mundial. E você acordou e você pensa do mesmo jeito, você pensa nas mesmas coisas, você olha para a situação da mesma forma, você lembra das conexões que estão ligadas àquela situação, àquele problema. Você lembra da pessoa que você tem que conversar, você lembra da situação que você tem que resolver. Então, você reforça tudo isso. E o sentimento, né, de reforço disso cria mais do mesmo. Agora, eu atuo justamente na mudança desse modo de sentir. E eu faço isso através da programação neurolinguística que muda as sensações sem que você perceba. É muito interessante. A pessoa fala assim: eu não sei o que você fez, mas eu estou diferente. Olha, eu fiquei leve, eu fiquei livre, eu falei o que eu tinha que falar para a pessoa que eu tinha que falar. Eu simplesmente não me importei, não senti coisas que eu sentiria como se fosse antes. Eu senti diferente, então a pessoa muda. É muito legal, gente. Então, você repete tudo o que vive, tudo igual diariamente, certo? Então, você cria a mesma vida dia após dia, né? As pessoas usam os mesmos hábitos, se conectam tudo igual, fazem tudo igual. Então, fazem, por exemplo, coisas como levantar da cama do mesmo jeito, colocar roupa do mesmo jeito, usar a mesma maquiagem, estacionar no mesmo lugar, comer no mesmo lugar, comer as mesmas coisas, falar com as mesmas pessoas. As pessoas, elas fazem esses hábitos de forma automática. Gente, 95% dos nossos hábitos e daquilo que a gente faz é automático e inconsciente. Você só tem, na verdade, 5% de livre-arbítrio. De verdade, aquela coisa onde você fala assim, eu vou decidir. O resto já está decidido. Por quê? Porque está dentro do seu sistema, dentro do seu programa. E esse programa que está dentro de você é super possível de mudar. Eu me especializei nisso, em fazer as pessoas se sentirem diferente, porque você só vai mudar a sua vida se você sentir diferente, se você sentir que você pode ser uma pessoa diferente, que tem coisas diferentes, que pode ser e ter uma situação diferente. É só nesse ponto. E aí, por exemplo, por trás disso existe muitas vezes a ideia de que a pessoa não merece. É uma sensação. Eu tiro a sensação e a pessoa passa a se sentir merecedora. Sentindo-se merecedora, a pessoa passa a ter comportamentos diferentes. Ela passa a aprender a dizer não. Ela passa a dizer coisas de modo diferente. Ela passa a frequentar pessoas e lugares diferentes.
E aí a coisa começa a mudar, ela passa a ter atitudes diferentes. E é aí que começa a sua mudança. Você não vai conseguir mudar nenhum hábito que te prejudica ou que você tenta mudar porque você sabe que você tem que fazer diferente, se você não mudar o que você sente em relação ao desejo, em relação ao que você quer. E é aí que eu atuo. Gente, eu sou Cristina Longo, como eu disse aqui para vocês antes, eu sou especialista em inteligência emocional, adoro ensinar como que as pessoas devem se comportar, como elas devem interpretar as situações, a vida delas, por qual ângulo, e ao mesmo tempo eu trabalho com essas sensações. Eu utilizo muito os caminhos da hipnose e da programação neurolinguística, por quê? Porque criamos dessa forma atalhos. Eu crio dentro de você um atalho, vou criar dentro de você um atalho que vai fazer você se sentir completamente diferente quando você tiver uma situação que não te agrada. E é isso que vai fazer a grande mudança acontecer na sua vida. Gente, anotem aí o nosso WhatsApp, liga lá pra gente. Esse WhatsApp você vai falar com o meu assistente, o Kevin, e ele vai te explicar como que funciona, ele vai te passar as informações. As sessões, a gente faz entre 1 e 10 sessões. Elas podem ser feitas, inclusive, via chamada de vídeo. E você, com certeza, vai fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. É possível, sim. Então, gente, nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Então, 9 44 13 10 10. E lá no meu site, que é cristinalong.com.br, tem todas as informações sobre os meus atendimentos, os livros que eu escrevi, os workshops que eu faço por aí. Tem também sobre a viagem ao Egito que eu farei, que é uma viagem terapêutica, super convido você que está me ouvindo. É uma viagem maravilhosa que eu farei em agosto, eu vou todos os anos ao Egito, faço essa viagem ao Egito e outras viagens terapêuticas também, onde a gente olha para você, a gente faz um estudo da sua vida, além de conhecer um lugar fantástico. Então tá tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. Lembrando que o meu nome, o Long, se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo, lembra depois de mim lá, a moça que vai mudar meu comportamento, põe lá no Google Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar, não tem desculpas. Então, gente, a gente tem que sempre compreender, né, onde está aquilo que te segura. E o que te segura é você fazer tudo igual, pensar igual e sentir igual todos os dias, de novo, de novo e de novo, né? Então, esses mesmos hábitos criam a mesma vida. E não dá para fazer uma grande mudança sem mudar o que você vê à sua volta, como você enxerga, como você interpreta e como você faz e como você sente. E é nisso que eu faço, né? É isso que eu entro, é aí que eu entro. Eu me especializei em mudar o modo das pessoas de pensar e sentir, principalmente sentir, e aí a mudança acontece. Então, olha que interessante, você precisa entender que para fazer a mudança, você precisa se conectar com você. Pessoas que têm grandes e extraordinárias vidas, assim, pessoas que têm vidas muito interessantes, elas são elas. Elas não estão preocupadas com o que os outros pensam, elas não vivem para o outro, elas vivem para elas. E ao mesmo tempo, elas têm sim família, tem pessoas à volta delas, elas sabem resolver o que acontece, elas são bem resolvidas. Então, se você não é uma pessoa bem resolvida, se você é uma pessoa encrenqueira, se você é uma pessoa que vive perdendo emprego, se você é uma pessoa que mete os pés pelas mãos, é porque você não aprendeu. Só isso. E eu vou te ensinar, além de criar as sensações de poder dentro de você, poder, aquele poder gostoso, onde você olha para você mesmo e você se sente bem. E aí, você fica invisível aos olhos dos outros, no sentido de que o outro pode fazer o que ele quiser e aquilo não vai mais te importunar. Porque você vai estar na sua meta, no seu caminho, tá, gente? Então, é muito interessante esse processo. Então, o que separa a nossa mente subconsciente, que é a mente automática, né, que é os 95% lá do que eu falei que nós não temos normalmente acesso aos 95% que roda automático todo dia, né, o programa automático na nossa vida, né, da mente consciente, né, o que separa da mente consciente, que é os 5%, é a nossa mente analítica. Olha que interessante. Então, quando a pessoa ela adquire essa capacidade de interpretação, onde nessa interpretação existe toda uma inteligência emocional,
e um modo de sentir adequadamente, a pessoa passa a nunca mais reagir na vida dela e ela passa a agir. Então vamos lá, uma pessoa reativa, ela age sem pensar. Quando ela menos percebeu ali, quando ela percebeu, já foi. Ela já falou que ela não deveria, ela já fez o que ela não deveria, ela já comeu o que ela não deveria, foi automático, tá? Agora, quando a pessoa ela começa a criar a sensação de poder dentro dela, ela passa a entender também que ela pode ter esse controle e que ela deve ter esse controle. E eu crio isso dentro das pessoas, né? Eu crio esses novos caminhos neurais lá com a hipnose, com a programação neurolinguística. Então, a pessoa passa a fazer a mudança acontecer. E como eu faço isso lá no consultório? Gente, eu faço reduzindo as ondas cerebrais da pessoa, né? Trazendo a pessoa para um nível de consciência onde ela está menos analítica. Você não perde a consciência em nenhum momento, mas você vai ficar menos analítico porque você vai prestar atenção na música, você vai prestar atenção na minha condução. E aí que eu entro com os novos programas, né? Eu vou criar dentro de você um novo modo de sentir, pensar e reagir perante as coisas. E aí você vai fazer uma grande mudança, uma mudança espetacular na sua vida. Gente, olha lá no meu site, tem os depoimentos das pessoas, tem bastante depoimento lá que falam, né? Onde as pessoas falam sobre as mudanças que elas passaram, as coisas que realmente mudaram na vida delas. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Manda um WhatsApp lá pra gente. Você pode marcar sua consulta hoje mesmo. Então, o nosso WhatsApp é 944131010. 944131010. E lá no site, cristinalong.com.br, tem todas as informações sobre como funciona todo esse processo. Tem muitas e muitas matérias minhas lá, gente. Tem mais de 1000 matérias no site. Estou há 22 anos trabalhando com isso. Para quem não me conhece, eu tenho muitos anos aqui, programa na Rádio Mundial. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. E nesse horário da quarta-feira, eu acho que eu tô um mês mais ou menos, se eu não me engano, assim, de cabeça. Eu tenho um programa na quinta, tenho um programa na segunda também. Então, gente, quando a pessoa chega lá no consultório, eu vou olhar para a vida dela para entender como ela se criou, como ela se formou, como ela entende a vida, e eu também vou olhar para aquilo que ela quer. Nós vamos criar um caminho entre o que ela está sendo e o que ela tem e o que ela é no momento em relação ao que ela quer, aquilo que ela quer conquistar. Nesse caminho, eu ensino ao longo aí da trajetória para a pessoa o que ela tem que olhar, o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer. Além de eu criar a estratégia, eu crio a sensação correta dentro da pessoa. Então fica fácil, porque a pessoa, por exemplo, se ela tinha que ir para academia e ela sabe que ela tinha que ir, mas ela fica, né, procrastinando. A procrastinação, ela funciona como um recurso de proteção. Então, a pessoa tem lá é como um termostato, né? Ela gravou que ela não pode passar de um determinado nível. E aí, toda vez que ela tenta passar, o tal do termostato traz ela de volta para o mesmo ponto. É bem isso. Então, a procrastinação faz a pessoa sempre fazer as mesmas coisas, porque ela tenta fazer diferente, mas ela volta para o mesmo hábito, porque é o que está gravado. Então, a pessoa tenta e não consegue por causa disso. Então, a gente tem que criar novas âncoras, ou seja, a pessoa vai ter que criar novos padrões no dia a dia ali, para que ela ganhe força para fazer. E aí, a mudança acontece. É uma mudança muito legal, gente. Uma mudança extraordinária. Então, olha só. Então, eu vou instalar, né, novas convicções, novos caminhos neurais dentro de você, que são novos hábitos. Então, por exemplo, um hábito que é muito importante de ser instalado aí dentro de você é o hábito de você não reagir de prontidão, assim, rápido, né? O hábito onde você vai começar a pensar qual é a melhor estratégia. Então, quando a gente cria isso, a pessoa fala assim, ela volta, ela fala, nossa, eu estou observando mais, eu estou sentindo diferente, eu estou escolhendo para que lado eu vou, eu não estou respondendo automaticamente. Então, a amiga lá do trabalho fala, vamos almoçar em tal lugar? A pessoa, ela
ela cria um novo caminho. Em vez de ela falar vamos, ela já pensou antes, né? O que ela quer. Então, ela fala ali na hora, não, hoje eu vou para tal lugar. Então, ela começa a criar novos hábitos. É muito, muito interessante, né? E você sai do passado, daquele passado onde você todos os dias, ao acordar, você faz as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, tá ali botando mais força naqueles mesmos problemas e você passa a criar um novo futuro, né? E a parte difícil, gente, é justamente ensinar o seu corpo a agir diferente. Porque para que você mude a sua vida, você precisa sentir, né, que tem aquilo na sua vida, aquele novo hábito, aquela nova coisa que você quer pôr, né? E se você não faz isso, você você volta, né, para o antigo, que é a causa e efeito. Então, é isso que eu mudo, é isso que eu vou mudar dentro de você. Você vai se sentir mais fiel com as coisas que você quer. Quando a pessoa sente mais fidelidade com ela mesma, ela fica mais forte, ela acorda para fazer as coisas pelos motivos diferentes de antes, ou seja, não é pelo outro, é por ela. Então, a pessoa passa a ter, literalmente, tesão pela vida, né? Ela passa a ter um hábito de olhar para a vida dela, porque ela sabe que ela está criando coisas para ela, por ela. E também, claro, por tabela, para os filhos, para as pessoas que estão à volta. Então, a gente faz essa mudança, né? Criando novos pensamentos. Que interessante, olha, gente, você cria novos pensamentos, que criam novas decisões, que criam novos comportamentos, né? E você vai ter um aprendizado de como reagir diferente, tá? Então, 90% do que nós pensamos são os mesmos, as mesmas coisas do dia anterior. 90%. Quando você começa a mudar essa porcentagem, você começa a mudar a sua vida. Porque você começa a ter novas escolhas, novos caminhos, novos hábitos. Então, a mudança vai acontecer dessa forma em pouquíssimas sessões. Então, gente, anota aí. 9, 44, 13, 10, 10. 9, 44, 13, 10, 10. Eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial, sou especialista em hipnose, programação neurolinguística e inteligência emocional, e é isso que eu faço na vida das pessoas, eu mudo a vida delas, eu faço elas se sentirem bem com elas mesmas. Eu sou considerada uma terapeuta que, inclusive, faz muito rápido, porque eu atinjo esses resultados por esses novos caminhos. Esses novos não, né? São caminhos aí que sempre existiram, mas que as pessoas não conhecem. Através de uma técnica que eu criei, que chama-se Método Long, onde eu vou nos pontos ali emocionais para criar novos caminhos, né? Novas formas de pensar, de entender, de se interpretar. Então, você vai passar a ser uma pessoa diferente, porque você vai se dar valor, você vai ter poder pessoal e você vai entender que para chegar naquele seu sonho, naquilo que você quer muito na sua vida, você vai fazer coisas diferentes. Mas você vai entender isso tão profundamente que toda vez que você tiver a tendência a voltar para o mesmo hábito, você vai ter ali uma âncora, né, que eu chamo, criada para que você fale para você mesmo, não, eu estou mudando, eu vou mudar. E aí a pessoa, ela, como eu disse antes, a pessoa volta e fala, eu estou sentindo tudo diferente, eu estou pensando, enxergando diferente, aquilo que me incomodava muito já não vale nada mais, a pessoa olha para aquilo que incomodava e aquilo passa a ser pequeno, e a pessoa, ela faz uma grande mudança acontecer neste ponto. Então, nunca mais vai ficar igual. Porque é possível mudar. Vocês vão perceber, gente, que muitas pessoas que chegaram no topo, elas são pessoas que um dia estiveram aí, no lugar que você está. Por que você não pode? Onde está escrito que você não pode? Você só não entendeu como. E por que você não entendeu como? Porque provavelmente as pessoas que estão à sua volta não sabem como. Você provavelmente foi criado por pessoas que também não conseguiram para si mesmas. É óbvio que se você foi criado por um pai e uma mãe que não sabe para si mesmo, eles estão até hoje, talvez na pindaíba, na desorganização, é óbvio que você não aprendeu. Agora eu vou te ensinar, tá? Vou te ensinar a mudar os seus pensamentos, a mudar os seus sentimentos, e aí você vai ser diferente para ter coisas diferentes na sua vida, tá? E você vai ter uma nova realidade. E essa nova realidade eu vou criar através da hipnose
e da programação neurolinguística, que vai fazer maravilhas na sua vida. Vai fazer de verdade, gente. Nós precisamos entender isso. É como, por exemplo, ter a chave certa do cadeado que abre aquele cofre maravilhoso. Se você tiver a chave, não importa se você é feio, se você é bonito, se você deve ou não deve fazer certas coisas. Se você tiver a chave, você vai abrir. E eu vou te dar a chave. Entende? Isso não tem a ver com outras coisas que você acreditou. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 944 13 10 10. 944 13 10 10. Esse é o nosso WhatsApp. Tem também lá no meu site, cristinalong.com.br. Tem outro WhatsApp lá também, cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Está lá todas as informações sobre os meus livros, a viagem ao Egito, os meus atendimentos que podem ser feitos, inclusive, via chamada de vídeo. Então, 944 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa amanhã. Tenham um excelente dia.